Boa noite. Exclusivo. Rede TV News tem acesso a dados que mostram que Mauro Cid só cumpriu o expediente no Planalto 10 dias depois que a comitiva oficial voltou dos Estados Unidos. A informação confirma a tese da Polícia Federal de que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro ficou nos Estados Unidos para vender joias e relógios dados de presente ao governo do Brasil. E você vai ver também. Menina de 3 anos é baleada dentro de carro durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Os agentes foram afastados. Rio Grande do Sul volta a ser atingido por tempestade e governo federal anuncia ações para ajudar o estado. Entre elas, o pagamento de R$ 800 por pessoa desabrigada. Presidente Lula chega a Nova Delhi, na Índia, para participar do G20. Pela primeira vez, o Brasil assume a liderança do grupo. Agora, no Rede TV News. A Polícia Rodoviária Federal afastou os policiais envolvidos numa abordagem que terminou com uma criança de 3 anos baleada na cabeça. Esse caso aconteceu na região metropolitana do Rio de Janeiro. Este vídeo, gravado momentos após os disparos, registrou o desespero da família. O federal acabou de acertar a filha de alguém no carro ali, mano. Heloísa Silva, de 3 anos, estava no carro com os pais, a irmã e uma tia, quando foi baleada na cabeça e na coluna. O pai da menina, que dirigia o carro, contou que foi seguido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. E quando estava quase parando, os agentes atiraram contra o veículo. Eles disseram que, na verdade, os tiros vieram de outro carro que estava passando, né? Mas foi questão que só tinha o meu carro e a viatura. Eu vi que eles estavam muito perto. Quando eles chegaram muito perto do meu carro, eles acenderam o giroflex, que estava apagado. Eles acenderam, foi a hora que eu, na hora, dei seta. Eu ando a 70 km, eu não passo disso. Foi na hora que eu dei seta e parei o carro. Na verdade eu estava parando o carro, quase o carro parado, foi a hora que eu ouvi os disparos. Não deu tempo de falar nada, não deu tempo de eles nem verem quem estava dentro do carro. Eu ouvi uns 4, 5 disparos. Heloísa está internada em estado grave na UTI de um hospital público da região metropolitana do Rio, onde passou por uma cirurgia. Ela está estável, a gente está com corrente positiva, que vai dar tudo certo. Os médicos disseram que foi uma cirurgia de sucesso, que foi bem melhor do que eles esperavam. Os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados e tiveram as armas apreendidas. Eles também vão passar por uma avaliação psicológica. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal informaram que vão investigar o caso. A família mora em Petrópolis, na região serrana do Rio, e veio para a capital passar o feriado. O ataque aconteceu quando eles retornavam para casa. O carro dirigido pelo pai da criança era roubado. Ele disse que não sabia da situação irregular. Isso eu fiquei sabendo através deles ontem. Só que eu tô com o carro há 2 meses. E o cara que me vendeu o carro tá vindo aqui agora junto com o proprietário que o carro tá no nome, porque ele falou, eu nunca dei queixa de roubo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou nas redes sociais que solicitou esclarecimentos e providências à direção da PRF e que mandou acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimentos. E também no Rio de Janeiro, o entregador foi baleado enquanto trabalhava. Ele está internado em estado grave. O caso aconteceu na noite de ontem, em frente a esse prédio na zona norte do Rio. Câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador deixa o prédio após realizar uma entrega. Ele passa pelo portão e, antes de subir na moto, é abordado por um dos criminosos. A vítima reage. Em seguida, outro bandido que também está armado aparece. Os dois agridem o homem, que é atingido por um tiro na região da nuca e cai desacordado. Os bandidos fogem sem levar nada. O entregador foi socorrido e está internado em estado grave. Ninguém foi preso. E um criminoso se passou por vendedor ambulante na Marginal Tietê, uma das principais vias expressas de São Paulo, para roubar motoristas. O caso aconteceu na véspera do feriado, mas os flagrantes foram divulgados hoje.
Toda a ação foi registrada pelo motorista que estava atrás da vítima. O trânsito está congestionado e um homem se aproxima, fingindo ser vendedor de salgadinhos. De repente, ele saca uma arma e aponta para a motorista. Outro assaltante chega na sequência para ajudar no crime. A vítima tenta andar com o carro, mas o trânsito para novamente. Os bandidos roubaram o celular e uma aliança. Eles fugiram e ainda não foram identificados pela polícia. Um venezuelano foi preso no aeroporto internacional de Belém, no Pará, com pelo menos 80 cápsulas de cocaína no estômago. A quantia chamou a atenção da polícia, já que normalmente os presos transportam metade disso. O homem foi levado para um hospital para expelir os entorpecentes e os agentes não descartam que o total possa chegar ainda a 100 cápsulas. O passageiro veio do Suriname e, a partir de Belém, tinha como destino Paris, na França. O Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por uma forte chuva e o alerta para tempestades vai até amanhã. Nos últimos dias, a passagem de um ciclone extratropical causou a morte de 41 pessoas no estado e 46 ainda estão desaparecidas. As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram inundações no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Isso acontece porque as águas que devastaram diversos municípios na região dos vales escoaram para a capital gaúcha. Aqui na Ilha da Pintada, o nível das águas chegou a marcar 1,96 m nesta manhã, mas diminuiu. Mesmo assim, a Prefeitura da capital improvisou uma unidade móvel do SAMU, encaminhou caminhões-pipas do DEMAI para a região das ilhas e já preparou a Escola Alvarenga Peixoto para o acolhimento das famílias atingidas. Na Ilha do Pavão, a menor e uma das mais atingidas, cerca de 120 famílias seguem desalojadas. A gente não tem certeza do que vai acontecer. Se vai continuar a chuva, se vai vir ciclone de novo. O rio baixou um pouquinho, mas agora parou. Então quer dizer que está vindo água ainda. Então está tudo muito incerto. Então as pessoas estão muito inseguras e nós também. A Larissa mora junto com 10 familiares em sua residência, que está alagada. Ela conta que o sentimento é de impotência. Sofrimento, a gente olha as coisas tudo boiando na enchente. Ai, muito triste. A Defesa Civil contabiliza 27 municípios com decreto de calamidade pública, 46 desaparecidos, 73 feridos, além de mais de 3.000 desabrigados e pouco mais de 7.700 desalojados. Em reunião com prefeitos, o governador Eduardo Leite debateu sobre a reconstrução na Serra Gaúcha. Primeiro a gente atua no resgate e no salvamento, depois na ajuda humanitária, e na assistência a quem foi mais atingido. Começa-se um processo de tentar limpar e organizar as cidades que foram mais prejudicadas e vem agora a etapa da reconstrução, reconstruir pontes, reconstruir estradas, reconstruir casas, unidades de saúde, escolas que foram destruídas. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu com ministros no Palácio do Planalto para tratar da tragédia no Rio Grande do Sul. Alckmin anunciou um repasse de R$ 800 por pessoa atingida. Geraldo Alckmin vai ao estado no próximo domingo. Na mesma data, o governo federal prometeu entregar 5.000 cestas básicas, de um total de 20.000. O Ministério da Saúde mandou kits de medicamentos para 15.000 pessoas. Os profissionais da Força Nacional do SUS estão trabalhando nos mais de 80 municípios atingidos pelos temporais. O Ministério da Saúde trabalha em cooperação com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. As Forças Armadas mobilizaram militares, aeronaves, embarcações e veículos para apoiar a Defesa Civil gaúcha. E a partir de hoje, o governo vai liberar R$ 800 por pessoa desabrigada. Isso é para a prefeitura. Quer dizer, então o critério é por pessoa atingida de cada município, mas o dinheiro vai ser transferido para o município, para ajudar os municípios a atenderem as famílias desabrigadas, poderem atender melhor a população. O presidente em exercício informou ainda que o Ministério das Comunicações e a Telebrás estão trabalhando para restabelecer a conectividade nos municípios. O governo disponibilizou para o Rio Grande do Sul antenas para a conexão banda larga via satélite, para que as cidades voltem a ter os serviços de internet e telefonia.
Na China, pelo menos 2 pessoas morreram e 140 ficaram feridas durante uma tempestade tropical que atingiu o sul do país. O tufão Haikai provocou as piores chuvas em 140 anos em Hong Kong, Shenzhen e outras regiões, segundo a mídia local. A água invadiu estações de metrô e transformou ruas e avenidas em rios. A correnteza levou carros e casas. O vento arrancou e quebrou postes e árvores. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro encerrou o caso de agressão ao ator Vitor Meiniel, que foi espancado no Rio de Janeiro. A gente fala então ao vivo com a repórter Natália Fonseca, que tem as informações para a gente. Boa noite, Natália. Boa noite, Mauro, Gabriela, boa noite a todos. A polícia encerrou o caso e indiciou o estudante Yuri de Moura Alexandre por agressão e injúria por atos homofóbicos. O porteiro que viu o ataque sem esboçar reação também foi indiciado por omissão. Hoje, Vitor Meiniel prestou um novo depoimento após ter sido espancado no último sábado por Yuri de Moura em Copacabana. 6 testemunhas foram ouvidas pela polícia nesta semana. Entre elas, a médica que mora com o agressor. Segundo ela, o ator foi expulso do apartamento porque a estava importunando e ele teria resistido com agressões verbais e ameaças a Yuri. Vitor negou estas alegações. O delegado responsável pela investigação falou sobre a conclusão do caso. Vamos ouvir. Ainda que tenha havido um ato de inconveniência, nenhum tipo de ato justifica uma agressão brutal daquela. Nós não vamos mais ouvir ninguém, já foi suficiente as pessoas que foram ouvidas, para deixar claro e evidente que houve sim um ato homofóbico ali, que as lesões foram praticadas por uma intolerância por conta da repulsa de ter sido chancelado de gay. A Polícia Civil hoje concluiu a investigação e já remeteu todos os elementos que foram produzidos após o flagrante à Justiça. Das suas informações, boa noite para você. E o apresentador Fausto Silva deixou a UTI e foi transferido para um quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde o dia 8 de agosto. Faustão passou por um transplante de coração depois de apresentar um quadro de insuficiência cardíaca. De acordo com o último boletim médico, ele apresenta boa recuperação e sem evidências de rejeição ao órgão transplantado. O músico Mingau, do Traje a Rigor, segue internado na UTI do Hospital São Luís, na zona sul de São Paulo. O novo boletim médico afirma que o paciente está sedado, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana. O baixista, que completou 56 anos recentemente, foi baleado no último sábado dentro do próprio carro em Paraty, no Rio de Janeiro. Pesquisadores do Ceará descobriram que a pele do peixe de tilápia, que já é usada para o tratamento de queimaduras, também pode ter bons resultados em cirurgias de córneas. A técnica tem sido utilizada com sucesso em cachorros. Bud é um Shih Tzu de 6 anos. Depois de ter sido atingido pela patinha de um amiguinho, ficou com o olho direito ferido. Na cirurgia de córnea, recebeu um curativo de membrana derivada de pele de tilápia, que resultou em uma recuperação mais rápida e menos dolorida. Se você notar assim de longe, você não vê nem a cicatriz no olho dele. Recuperou total, foi bem tranquilo, ele não sentiu dor. Ele só ficou com o olhinho ponteado, né, durante uns 15 dias e depois a gente tirou os pontos e aí já foi vendo que a recuperação estava bem boa. A gente começou a se aproximar da UFC, onde corria a pesquisa, já acontecia a pesquisa do uso em queimados, né, já com resultados bem consolidados. E aí foi a minha tese de mestrado, foi essa, né, onde a gente abordou 400 animais com lesões graves na córnea e fizemos o uso da matriz derivada da pele da tilápia. A pesquisadora explica que essa nova técnica deverá chegar ao mercado com um valor bem mais barato do produto utilizado atualmente, por ser a pele de tilápia uma mercadoria descartada, e os benefícios estão comprovados. Ela traz uma cicatrização muito mais rápida,
No final, a gente tem uma córnea muito mais transparente. Foi uma técnica que se mostrou muito superior às outras técnicas, mais rápida e restabelecendo a visão dos cães. Hoje é um dia emblemático. Pela primeira vez, a membrana da pele de tilápia foi colada e não fixada através de pontos, o que deixou a cirurgia mais segura, sem a necessidade de anestesia. Bom para essa Yorkshire e para todos os outros cãezinhos que precisar. O grande medo da abordagem cirúrgica de um paciente é exatamente a anestesia, né? Que aí é onde está o risco de morte, né? O risco é inerente ao procedimento anestésico. Hoje a gente aborda um paciente com a aplicação da matriz com o auxílio da cola. Tem presença do anestesista, mas a gente não anestesia o animal. E o resultado não foi só bom para cachorro. Os gatinhos receberam bem a inovação. 10 fizeram a cirurgia e se recuperam bem. E o pulo do gato é que a técnica poderá ser usada no futuro em humanos. A gente imagina que diversas especialidades médicas possam utilizar esse produto para diferentes tipos cirúrgicos. Desde cirurgias de córnea, lesão de córnea, passando aí por cirurgias invasivas, correção de hérnia abdominal, como por exemplo também reconstrução de tímpano, as timpanoplastias ou coisas do tipo. O Rede TV News está exibindo uma série especial em parceria com a produtora Doc Filmes e o Estúdio Paulista sobre o impacto das ações do homem na vida de animais selvagens. O segundo episódio mostra que as aves estão no topo do ranking do tráfico. Eles fazem um sucesso danado. Olha que bonitinho. Coisa linda. Araras, tucanos e papagaios estão entre as aves mais desejadas e traficadas. Ele quer um papagaio para cantar o hino do time dele, para falar papai e mamãe. Espécies muitas vezes ameaçadas de extinção, que têm sua vida comprometida por um capricho do homem. Às vezes a gente vai falar de 3, 4, 5 anos, né, para a gente conseguir recuperar esses animais. As imagens são revoltantes. Centenas de filhotes de aves que nem penas têm ainda. De papagaios que nasceram há poucos dias. Tucanos machucados. Todos amontoados em caixas, em pequenas gaiolas. Animais que seriam traficados, vendidos ilegalmente, mas que por sorte foram apreendidos antes disso acontecer. Somente no estado de São Paulo, nos últimos 2 anos, a Polícia Ambiental apreendeu mais de 34 mil aves que seriam traficadas. Sempre tem um aumento ano a ano de animais traficados, né? Não existe tendência de diminuição. Os animais apreendidos são encaminhados para abrigos ou zoológicos. Só no de São Paulo, são mais de 750. Os filhotes das aves que vivem no zoológico recebem cuidado especializado antes mesmo de nascer. Cada ovo que chega aqui, ele recebe um número. E aí, com isso, eu consigo rastrear quem são os pais. A gente pesa e a gente faz esse processo que chama ovoscopia. Se ele tiver fecundado, eu consigo monitorar a cada 2, 3 dias se o embrião está indo bem, se ele está crescendo, desenvolvendo, até monitorar a data próxima do nascimento, que é no caso desse cisne preto aqui, que é o filhote já está começando a querer nascer. Quem já saiu do ovo ganha carinho de mãe postiça.
aí a gente coloca sempre uma pelúcia, que é uma companhia para ele, enquanto os outros irmãos ainda não nasceram. Nessa idade, ele estaria escondido debaixo das asas dos pais. Então, por isso que ele está tentando procurar um canto. Na hora de pesar, o bebê cisne reclama. A gente faz o controle de peso deles diariamente. Isso é muito importante para a gente saber se os cuidados que a gente está fornecendo para ele de uma dieta balanceada está sendo suficiente. No caso de aves silvestres apreendidas, o processo de recuperação pode levar anos. O Instituto Raquel Machado fica em Porto Feliz, interior de São Paulo, e recebe dezenas de aves que chegam ali machucadas. Hoje, quase que 100% das nossas aves são oriundas do tráfico de animais, né? Então, são animais que foram resgatados do tráfico. Araras, papagaios e periquitos estão entre os mais comercializados ilegalmente. Acho que tem uma questão cultural muito forte ainda, né? A interação do papagaio falar, de que é bonitinho. São espécies que, com o manejo, elas ficam muito mansas, elas se acostumam, né? Tirando isso, tem a beleza que é indiscutível, né? São aves normalmente muito coloridas, muito bonitas, muito chamativas. Os animais silvestres eles são traficados principalmente porque as pessoas querem ter esses animais, né? Se não tivesse ninguém comprando animal silvestre, não haveria tráfico, não haveria para quem vender esses animais. Um ciclo que pode ser quebrado com uma palavra: conscientização. Isso é uma preocupação muito grande e algo que a gente precisa trabalhar muito, né? Trabalhar a conscientização, trabalhar a educação, que as pessoas entendam que esses animais, que o silvestre não é pet, que o silvestre não é para estar em casa. E os alertas de desmatamento no Cerrado brasileiro cresceram 2% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram desmatados mais de 462 mil quilômetros quadrados. É o maior valor da série histórica. Já a Amazônia registrou queda de 66% no desmatamento no mesmo período. A menor taxa para agosto desde 2019. A taxa de juros do financiamento imobiliário tem adiado o sonho de muitos brasileiros de comprar a casa própria. Com menos dinheiro na poupança, os bancos estão mais rígidos na liberação de crédito. O William vai comprar o primeiro imóvel. O processo de financiamento demorou mais do que o esperado. Mesmo com o crédito aprovado pelo banco, ele precisou aguardar 2 meses até a liberação da documentação, que só ocorreu no fim do mês de agosto. E foi informado que era falta de verba. Falta de verba, não tinha verba para liberar o financiamento. Por pouco, o sonho de ter o apartamento próprio não foi adiado. A vontade de desistir, não posso falar que não aconteceu, né? Mas graças a Deus a gente persistiu, foi tentando, até que uma hora saiu. Não bastasse a demora, o William vai ter que lidar com as altas taxas de juros. Em julho deste ano, o país atingiu a média de 11,87% ao ano. É o nível mais alto já registrado desde 2011. Além da Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 13,25%. Ao ano, os juros habitacionais têm sido impactados por outra razão: a retirada de recursos do chamado Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é a principal fonte do financiamento imobiliário. A poupança ela não remunera tão bem quem investe. Ela remunera 6,17% ao ano mais TR, ou seja, abaixo de 7% ao ano. Quando a Selic está, que nem hoje, em 13,25%, você tem aplicações de renda fixa até muito melhores do que a poupança. Então, o SBPE já respondeu por 70% do volume de recursos utilizados no crédito imobiliário. E hoje esse volume está abaixo de 40%.
O montante de dinheiro disponibilizado para financiamento caiu 10,5% no primeiro semestre deste ano em comparação a 2022. Foram mais de 76 bilhões de reais financiados, 9 bilhões a menos, segundo a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. A quantidade de imóveis contemplados também sofreu redução. Foram mais de 350 mil unidades financiadas no primeiro semestre de 2022, contra 260 mil neste ano. Na medida que você tem menos recursos, os bancos vão ser muito mais seletivos na concessão de crédito para os clientes. Um teste de paciência para quem busca um cantinho para chamar de seu. A vontade é muito grande. Tem dia que a gente está em casa e fala, putz, podia estar lá no condomínio já, lá na nossa casa, né? No nosso lugar, no nosso cantinho. A nossa produção teve acesso a novas informações sobre o caso das joias incorporadas indevidamente ao acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro e descobriu que dados do portal da Transparência não batem com as informações de acessos de pessoas ao Palácio do Planalto. Segundo o portal da Transparência, Mauro Cid estava no Brasil no período em que os presentes foram vendidos nos Estados Unidos. Mas a nossa produção apurou que ele só cumpriu o expediente no Planalto 10 dias depois que a comitiva chegou de viagem. A nossa apuração confirma a linha de investigação da Polícia Federal de que o ex-ajudante de ordens não retornou dos Estados Unidos com a comitiva oficial e ficou lá para vender as joias recebidas pelo governo brasileiro. Veja os detalhes na reportagem de Igor Damasceno e Gabriel Costa. As investigações da Polícia Federal apontam que o relógio da marca Rolex de ouro branco, cravejado de diamantes, saiu do acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de junho do ano passado. No portal da Transparência consta que 2 dias depois, uma comitiva presidencial foi até Los Angeles, nos Estados Unidos. A viagem foi de 4 dias. E entre os passageiros no voo da FAB estava Mauro Cid. Oficialmente, o ex-ajudante de ordens voltou ao Brasil no dia 11, mas ele demorou 10 dias para dar expediente no Palácio do Planalto. Pelo menos é o que mostram os registros de acesso ao Palácio do Planalto, obtidos com exclusividade pela nossa produção via Lei de Acesso à Informação. Segundo os documentos, só em 21 de junho Cid apareceu no Palácio pela primeira vez após a viagem. Para a Polícia Federal, Mauro Cid demorou 10 dias para dar expediente no Planalto, porque, segundo as investigações, ele não retornou ao Brasil no dia 11 com a comitiva presidencial, como consta no portal da Transparência. Cid teria ficado em Los Angeles para cuidar da venda dos itens de luxo retirados do acervo de Bolsonaro uma semana antes da viagem. Os policiais descobriram que no dia 13 de junho, Mauro Cid viajou de Los Angeles para Miami e vendeu o Rolex e o kit de joias Ouro Rosé em uma loja da cidade. Após a venda do relógio, outro investigado passou a frequentar o Planalto. O controle de entrada e saída do palácio registrou que o advogado Frederico Assef esteve no local de trabalho do então presidente Bolsonaro nos dias 22, 23 e 29 de junho e outras 4 vezes em julho. O Assef foi advogado da família do ex-presidente Jair Bolsonaro e já assumiu ter recomprado um relógio de luxo vendido ilegalmente por Mauro Cid. O Assef também já foi ouvido pela PF no inquérito que apura o caso. De acordo com as investigações, Mauro Cid foi o responsável pela venda ilegal das joias incorporadas indevidamente ao acervo pessoal de Bolsonaro. Osmar Crivellati, Marcelo Câmara, teria ajudado o ex-ajudante de ordens nas vendas. Quando o Tribunal de Contas da União cobrou os itens de volta, Frederico Assef usou o próprio dinheiro para recomprar os objetos. Mauro Cid está preso desde maio e negocia com a Polícia Federal e com o ministro Alexandre de Moraes um acordo de delação premiada. Em troca, a defesa pede liberdade provisória até o dia do julgamento. Caso o ministro concorde, Cid terá de provar o envolvimento de outras pessoas no esquema para ser posto em liberdade. E hoje o Tribunal de Contas da União confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou indevidamente com outros presentes que devem ser devolvidos ao patrimônio público.
como o caso corre sob sigilo, o TCU não informa quantos nem quais itens devem ser restituídos. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que a Corte reabilite as empresas punidas na Operação Lava Jato. Se o TCU acatar ao pedido encaminhado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, as empresas poderão voltar a participar de licitações, por exemplo. A solicitação se baseia na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou todas as provas obtidas no acordo de leniência firmado pela Odebrecht com a Lava Jato. O Tribunal Superior Eleitoral já tem 2 votos contra um recurso da defesa do ex-deputado Deltan Dallagnol, que busca reverter a cassação do mandato. O julgamento ocorre em plenário virtual e vai até o dia 14. Até o momento, apenas os ministros Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes votaram. Deltan Dallagnol é ex-coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato e teve seu mandato cassado com base na lei da ficha limpa. Segundo o TSE, ele deixou o Ministério Público Federal em 2021 para escapar de possíveis punições que poderiam torná-lo inelegível. Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Os municípios que têm obras inacabadas em escolas têm até o domingo para aderir ao programa do governo federal de retomada dos serviços. As paralisações afetam a abertura de vagas em creches e também em centros de educação infantil de todos os estados. Essas imagens mostram obras escolares inacabadas em diversos municípios do país. Algumas estão paradas há mais de 10 anos. No Ceará, por exemplo, 104 cidades têm 248 construções ou reformas paralisadas. O governador Eumano Freitas recebeu o ministro da Educação, Camilo Santana, para formalizar a adesão do Estado ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Nós queremos que a obra que o município faça adesão, a gente possa entregar, porque o que está em jogo aí são 1.300 creches para as crianças. O objetivo do programa do governo federal é possibilitar a conclusão de quase 3.600 obras de infraestrutura escolar. Em Minas Gerais, 153 municípios podem se inscrever. Aqui em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, 4 obras podem ser beneficiadas: uma creche e 3 centros de educação infantil. Este era para ter sido concluído há quase 5 anos. A placa mostra que o prazo de execução da obra era de 12 meses, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Mas ainda faltam portas, janelas, rede hidráulica e o acabamento em geral. As intervenções foram retomadas há 2 meses com dinheiro do município, que já fez a adesão ao Pacto Nacional. Com a falta do repasse por parte do governo federal, essas obras começaram a ficar paralisadas. Há de se ressaltar que nós, enquanto prefeitura, já colocamos o percentual que é nossa responsabilidade, que a gente chama de contrapartida. A conclusão das obras inacabadas vai criar cerca de 450 mil vagas na rede pública de ensino, com a abertura de mais de 1.200 creches e pré-escolas, quase 1.000 escolas de ensino fundamental, 35 de ensino profissionalizante e mais de 1.000 quadras esportivas. Se o governo federal repassar esses recursos, nós vamos conseguir entregar, num prazo aí de 3 a 6 meses, essas obras como um todo. A previsão do Ministério da Educação é investir R$4 bilhões no programa de retomada das obras até 2026. O prazo para a adesão dos municípios termina no dia 10 de setembro. Você já viu alguém usando um cordão de girassóis e sabe para que ele serve? A fita é utilizada por pessoas que têm algum tipo de deficiência não aparente. O uso foi oficializado no Brasil, mas muita gente desconhece a importância dele. O girassol é símbolo de felicidade, positividade, força, crescimento e confiança. Ele estampa o colar usado por Marcelo, de 10 anos, para chamar a atenção para uma deficiência invisível. Marcelo tem autismo e pode precisar de um atendimento diferenciado. A mãe dele conta que o dia a dia mudou desde que ele começou a usar o cordão. A gente perde um pouco aqueles olhares indesejados, os comentários que não são tão bacanas da gente, às vezes, ouvir. E as pessoas se tornam mais empáticas, principalmente numa questão de ajuda. Muitas já chegaram para mim e falaram: Fernanda, posso te ajudar? Você está precisando de alguma ajuda com o Marcelo? Está tudo bem?
É nessa questão, faz toda a diferença. O colar de girassol pode indicar mais de 900 tipos de deficiências. A própria Fernanda usa, porque tem síncope vasovagal e sofre desmaios recorrentes. Ele foi criado em Londres em 2016 e já se espalhou por 29 países por meio da HD Sunflower, uma organização britânica dedicada ao tema. Quem trouxe o cordão para o Brasil e para outros países da América Latina foi a Flávia, que mora no Chile e é mãe de uma menina com autismo. As pessoas olhavam o cordão e sorriam e cumprimentavam ela, perguntavam para onde que ela estava viajando, como é que era o nome dela. Então foi tão diferente para mim e para ela que ela assim ficou encantada com o cordão, ela não queria mais tirar o cordão para nada. E a gente viu como a nossa vida poderia ter sido diferente nesses anos se ela tivesse tido esse instrumento para as pessoas serem mais empáticas, mais respeituosas. Diversas empresas brasileiras já aderiram ao cordão de girassol, entre elas o Parque Bondinho Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro. Quem adere se compromete a treinar os funcionários para oferecer a esses visitantes uma experiência com mais compreensão e gentileza. Não necessariamente precisa abordar a pessoa, mas se a pessoa precisar de algum auxílio, de algum equipamento, de algum local mais reservado para ficar, a gente tem essa orientação, né? Nós somos treinados anualmente para tratar as pessoas que têm colar de girassol. Em julho deste ano foi sancionada uma lei aqui no Brasil que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para instituir o uso da fita. Até o Cristo Redentor recebeu uma projeção especial para dar mais visibilidade ao colar. Um gesto de respeito às diferenças e a quem precisa de mais atenção e carinho. Que o queijo de Minas Gerais é um dos melhores do mundo, isso quase ninguém tem dúvida, né? Agora, produtores mineiros estão dando uma identidade própria aos produtos a partir das características de cada região. Esse queijo, produzido na região cercada por montanhas no Alto Paranaíba, interior de Minas Gerais, ganhou um reconhecimento próprio. O certificado de indicação de procedência leva em conta todas as características locais de onde é feito. São as características próprias aqui da região, como relevo, clima, vegetação, que dão essas características próprias a esse produto que é fabricado aqui na nossa região do Cerrado. Com uma textura mais compacta, com menos olhaduras, consistência macia, cremosa, amanteigada. Leite cru, coalho e sal são a base da receita. O soro que pinga do queijo é utilizado como fermento natural, o que garante um sabor incomparável. A elaboração do queijo do Cerrado Mineiro, né, é uma elaboração bem rígida. No quesito do preparo do queijo, é uma elaboração a partir do leite cru da vaca, maturado em 28 dias em cavernas refrigeradas, com uma casca florida e um interior cremoso. Tem um sabor diferenciado dos demais. Espetacular, muito bom. Bem agradável, gostei. O queijo Minas Artesanal do Cerrado foi o terceiro do estado a obter o reconhecimento de indicação geográfica. O registro que garante a qualidade do produto já tinha sido conquistado por produtores das regiões da Canastra e do Cerro. É um queijo mais úmido. Quando você coloca ele na boca, assim, você sente aquela umidade diferente de um queijo da Canastra, de um queijo da Mantiqueira. O queijo do Cerrado ele se junta a outras mais de 100 indicações geográficas no Brasil. Esse reconhecimento ele está cada dia mais valorizado pelo consumidor brasileiro. Quando o consumidor pega o queijo e vê o selo do queijo do Cerrado, ele tem a certeza que aquele produto é originário daquele território e que ele passa por um processo de controle da qualidade e da emissão do selo daquele produto. Uma conquista para um seleto grupo de produtores distribuídos por 19 municípios mineiros, que agora poderão incluir em seus queijos o reconhecimento nacional e certificado de origem. Isso vai trazer mais visibilidade para o queijo. Vamos poder acessar mais mercado ainda e uma segurança também para o consumidor. É um queijo bem levinho, bem suave, delicado no paladar, muito gostoso, está aprovado. Bom demais a conta. Vou ali comer um queijo. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.